Tá? Tá ok. Bem, dentre os que eu falei previamente, quer dizer, o Luiz e a Nádia, vocês querem escolher quem vai agora entre vocês dois? Eu posso Luiz. falar. Ou então, Luiz, tudo faz. Se o professor Luiz quiser falar. Tá bom, então vamos lá, Luiz. Ele levantou a mão. Isso. Não, eu levantei a mão para dizer que está tudo bem. A Nádia pode falar. Eu quero fazer uns comentários gerais, porque eu acho coisas muito interessantes, e quero aproveitar para dar um abraço no Paulo, do Pinambá. Faz tempo que a gente não se vê, né, Paulo? Depois eu queria ter contato contigo. Mas, enfim, igualmente. Isso para o fim, que eu tenho uns comentários para fazer que parece que seriam um pouco complementares, tá bom? Então. Oi, ele pode deixar ele falar, o Ivan. Depois eu Nádia, acho que ele entro passou antes. para você. Então eu acho que ele Então, voltou a vamos bola embora. para você. Então, tá certo. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Ivan e ao João, né, pela participação, aos colegas também que participaram, né, que nós participamos da qualificação. Realmente foi uma mudança grande no seu texto, apesar de você mesmo dizer que aproveitou algumas coisas, e eu vou reforçar um pouquinho o que a Isabel disse, principalmente a questão do descolamento dos textos teóricos. Eu sei que, como eu sou uma professora de metodologia e que a gente sempre fala de que tem que botar o referencial teórico, mas como eu não faço parte da turminha, como a Isabel disse, né, da turma do Ator Rede, para mim foi importante, Isabel, ler algumas coisas, embora você tenha colocado bem o ponto de vista de estar descolado e que muitas vezes não correspondem às ideias, né? João, eu vou bater naquele ponto, que era uma coisa que eu sempre falei muito. A leitura do seu texto foi muito prazerosa. Eu acho que você tinha uma quantidade de dados enorme e você conseguiu costurar bem esses dados, né? E de tentar e de dialogar bem com as suas fontes. Eu acho que você conseguiu também fazer esse diálogo, né? Mas eu vou colocar aqui, vou reforçar um pouquinho da Isabel. Ela tem a preocupação de levar esse seu texto para os alunos dela de graduação. E eu tenho a preocupação que esse texto vai ficar disponibilizado, né, pelo programa para outras pessoas, pesquisadores de áreas diversas, né? Historiadores, sociólogos, né? Filósofos. Então, você sabe que o HCTE tem, né, essa diversidade, né, de pessoas. Então, eu acho que alguns pontos merecem ser destacados, tá? Tem algumas coisinhas que eu vou mandar para você, eu não vou ficar aqui me relatando ponto por ponto. Eu acho que você conseguiu relacionar muito bem as suas explicações econômicas, sociais, políticas e tecnológicas, né? Mostrando bem que não é possível você ter uma fronteira nítida entre cada campo, né? Nessa sua discussão. Eu acho, aí eu vou falar alguma coisa do texto em geral, que eu acho que seria importante para um leitor leigo ou para uma pessoa que pela primeira vez está tentando entender o que é o Tatuí, né? Você apresenta uma lista, você fala durante seu texto muitas siglas, muitas, e era bom ter uma lista dessas siglas antes, porque você repete, às vezes você dá o nome completo, às vezes você não dá, e isso às vezes complica, porque o seu leitor fica, mas o que nós falamos muito do nosso lugar de fala, né? Então, a gente sabe bem o que é copy, a gente sabe bem o que é MCE, mas às vezes você vai pegar um leitor de uma outra universidade que não tem tanta essa familiaridade, então ele vai precisar entender, né, quem são todos esses atores que você está apresentando, tá? A mesma coisa, você fala sistema CAD.
Para você, com certeza, isso é tranquilo, você trabalha no NCE, mas quem não é da área vai saber uma notinha de rodapé, alguma coisa explicando, bem rápida, só para, vamos dizer assim, sintonizar o seu leitor, né. Eu acho que você foi muito generoso, porque você apresenta até possibilidades de novos estudos, né. Você diz que você fala da Embraer, da Consub, da Ingebra, né. Você dá a amostra para outras pessoas, né, ou para você mesmo, quem sabe, dando continuidade às suas pesquisas, que há outras possibilidades de outros estudos, né, que seriam também muito interessantes, tá. Eh Agora, uma coisinha que eu senti, algumas coisinhas, assim, tipo, eu acho muito interessante na sua banca ter vários desses atores né, participando. É muito interessante, porque enriquece muito o seu trabalho. O Ney, o Bevilacqua, aí como mesmo reforçando da Isabel, o Tupinambá, se pudesse falar também, eu acho que acrescenta bastante, né, ao seu trabalho. É uma história muito emocionante, realmente é uma leitura que você não consegue parar, você quer chegar ao fim da história, tá. Eu acho que você tem muito o que falar, como você mesmo disse, você ainda tem algum material que eu acho que você pode trabalhar e melhorar e apresentar em outros textos. A gente, quando nós terminamos uma tese, a nossa tese não termina nunca, né, com certeza, quando você for reler esse seu trabalho, depois de dar um tempo, você vai no puxa, eu podia ter falado mais sobre isso, eu podia ter entrado mais nisso, e isso é importante, porque te abre possibilidades também de novos trabalhos, tá. Quando você lista os periódicos que você pesquisou e que falavam das notícias, né, você cita o Globo, o Jornal do Brasil, mas você não explica como você escolheu esses periódicos, o período que você leu desses periódicos. Nem que a coisa mais uma das coisas importantes, e com certeza a Ana Lúcia vai concordar comigo, quer dizer que você pesquisou isso nas bases da Biblioteca Nacional, certo? Dentro dos periódicos, então, que foi utilizado o sistema da Biblioteca Nacional. E é interessante, porque, embora seja um sistema aberto, tem muito pesquisador que ainda não conhece, não sabe dessa possibilidade, que você em casa, você pode ter acesso a diversos periódicos e que vão ajudar, muitas vezes, na sua pesquisa. Eu achei algumas coisas para você consertar, assim, por exemplo, na página 38, que você fala as palavras recentes de Marcos Isaac, 2005, tem 15 anos. São palavras recentes, João? Então, como a Isabel falou, tem algumas coisas no seu texto, algumas vezes você utiliza o futuro. Eu pesquisarei, eu falarei. Não, seu trabalho já terminou, você já pesquisou, você já falou, né? Você não é mais um projeto de pesquisa, né? Você já terminou a sua pesquisa. Então, você tem que, muitas vezes, assumir isso. Eu achei muito interessante, e acho que é um tema para discussão, talvez até o Ney possa ajudar nisso, né, que tem uma ata de gerenciamento, mas não da Procap, mas não tem a ata de criação. Não é? Como assim? Né? Como é que você gerencia uma coisa que não foi criada? Né? Então, acho isso muito interessante também. Que mais? Eu lendo o seu texto, eu fiz algumas outras considerações, já que você estava, em alguns momentos, falando dessa relação da pesquisa, da Petrobras, com a universidade, né? Quando você fala do EPOX, eu falei, gente, por que o Instituto de Macromoléculas não participou, não houve, né, mesmo o IMA, ele tem uma parceria grande com outros programas, né, de engenharia de produção mesmo da COP, né, por que então não houve essa interação? Na página 41, você analisa os trabalhos acadêmicos, você cita uns livros, você faz uma análise sobre os trabalhos acadêmicos e não diz uma linha sobre os livros que você citou. Dá uma revisão nisso, às vezes é uma coisa que escapa, um parágrafo que, na hora da gente cortar, né, fazer o Frankenstein, cortar, recolar,
e pode ter ficado um pouquinho esquecido, tá? Você também fala de várias dissertações, teses, trabalhos acadêmicos. Você, lógico, enfatiza alguns, mas era bom você listar todos, nem que fosse numa nota de rodapé. Olha, existem tantos trabalhos, né, sobre Procap, sobre Petrobras nesse período, mas eu vou focar. Aí você dá uma nota com todos, você cita nas suas referências, mas que você vai focar somente naqueles que realmente você acha que são mais interessantes para o seu trabalho, tá? Também concordo com a Isabel de muita citação entre aspas. Eu acho que você tem que se colocar um pouco, né, para a sua leitura, a sua interpretação sobre essas leituras, né, dessa turma toda que você utiliza. É um trabalho realmente que merece maior circulação, tem que realmente, de não ficar somente nas prateleiras, né, daquelas teses esquecidas, né? Eu me lembro que quando a UFRJ, o CIB, né, começou a digitalizar as teses e colocar as outras lá tem um lugar específico, mas algumas a gente via que nunca foram nem folheadas, né? Elas estavam íntegras, né? E eu acho que é uma coisa que a universidade, é uma forma que a universidade ainda não tem um mecanismo realmente de se colocar, de botar para fora, né? Acho que vai muito também, acaba juntando um pouco com esse seu trabalho, de colocar para fora tudo que é feito, né? Das coisas que nós realizamos, de quanta pesquisa é realizada dentro da universidade e que não chega ao grande público, que não chega a outras pessoas a que poderia interessar. Basicamente é isso, eu queria te dar os parabéns, tá? Você, ao Ivan, certo? Eu tenho um monte de coisinha que eu vou mandar para você à parte, tá? Mas nada disso vai inviabilizar o seu texto é muito bom, e tem, como a Isabel disse, tem capítulos, né? O capítulo 2, o capítulo 4, você não consegue parar de ler, que realmente você quer chegar ao final da história, tá? Muito bem, obrigado, Nádia. E João, quer comentar? Vou comentar, sim. Obrigado, Nádia. Realmente gostei da tua ideia da questão das siglas. Acho que podia ter uma lista de siglas também. E deve ter siglas que me passaram despercebidas. Quando você vai escrevendo essa quantidade de texto, você acaba esquecendo algumas coisas, pulando. Uhum. A respeito você falou um pouco também da questão quer dizer, da possibilidade de colaboração a respeito da resina lá quer dizer, vou até falar um pouco aqui colocando Tupinambá no contexto, porque a Nádia é da área de química, então é um pouco dentro da coisa dela. Mas essa questão da colaboração, infelizmente, a universidade ela tem muito esse problema interno mesmo das pessoas não conhecerem o que é feito dentro da universidade e de quem são os que poderiam ajudar de uma maneira ou de outra, e tudo, e esforços duplicados, gente pesquisando uma coisa e o outro pesquisando a mesma coisa às vezes em departamentos muito próximos. Essa questão tem muito a ver com essa questão da departamentalização também, onde cada um cria seus próprios feudos dentro da universidade e visa proteger esses feudos. Eu me lembro, como eu citei lá e às vezes dentro da universidade e entre universidades também, mas eu citei lá o meu lugar de fala, falei dos projetos que eu participei. Quando eu participei do projeto da Eletrobras, aquilo ali, na verdade, tinha um feudo praticamente, que eles trabalhavam sempre com a PUC. Quando a gente poderia ter desenvolvido aquele trabalho em colaboração e tudo, mas houve uma certa disputa até sobre quem pegaria o trabalho e quem não pegaria. Como eles já tinham diversos projetos com a Eletrobras, nós acabamos pegando aquele projeto. Mas poderia ter sido feito colaborativamente com gente de outros lugares, de outras universidades.
E dentro da universidade também, vou dar um spoiler do que vem depois, vou me adiantar, que o Eduardo comentou que sobre o que o NCE fazia de robótica nessa época que isso está sendo desenvolvido, e tinha um projeto de robótica realmente no NCE. Temos até o Henrique, acho que ele chegou a entrar aqui, mas acho que não está mais. O Henrique está aqui também. O Henrique participou desse projeto, ele já lembrava do que a gente ia naquelas feiras de informática, ele levava lá o braço mecânico dele, e tinha o pessoal da Petrobras mostrando os robôs dele. O Henrique até botou a imagem aqui. Então, outra coisa, eram projetos que ocorriam paralelamente, na mesma época, e podiam estar colaborando entre si e fazendo coisas bem interessantes, mas que cada um vai no seu feudo, está fazendo esses trabalhos. Infelizmente, é uma realidade que a gente desiste, e no momento é uma coisa que a gente não vê muito bem como isso muda, né? Como isso vai mudar. Mas realmente é lamentável que essa colaboração não exista mais profundamente. Eu não sei se isso foi o que eu tinha notado, mas você falou mais coisas, mas eu não sei se eu abordei tudo, se eu comentei tudo que você colocou. Abordou sim. Eu esqueci de dizer uma coisa, João, te dar parabéns nas suas conclusões, você responder todas as suas perguntas, né? Porque, em geral, nós que participamos de várias defesas, as pessoas escrevem trabalhos belíssimos e, na hora de concluir, escrevem 2 páginas. Aí você fica um tanto frustrado, né? Puxa, ele respondeu tanta coisa durante o texto, por que ele não soube realmente, no final, colocar isso tudo numa coisa só, né? Responder todas aquelas questões que ele colocou no início. Eu acho que você conseguiu fazer isso. Eu queria também, então, falar parabéns para você por ter conseguido responder todas as suas questões. Basicamente isso. Obrigada. Tá? Só mais uma coisinha, antes de voltar a palavra para o Ivan. Não, também tem essa coisa também, né? Que o trabalho ele não acaba. Não. Então, que eu tô vendo assim, eu quando fui fazer a apresentação aqui, eu não botei considerações finais, que é o título do último capítulo. Que eu simplesmente botei respondendo as perguntas, que era essa minha intenção de fazer quando eu botei aquelas considerações finais. Mas é uma coisa que surgiu depois, só quando eu estava preparando a apresentação. E isso é assim, quer dizer, chega um certo momento que você, não, agora tem que entregar, porque senão eu não largo mais esse texto. Mas a gente vai pensando e repensa mais alguma coisa, e caramba, faltou isso. Mas então é isso. O trabalho ele continua sendo dinâmico, e a própria discussão aqui ela já vai mudando esse trabalho e já vai transformando ele para virando uma outra coisa. E quem sabe o texto que eu vou entregar para o HCTE já vai ser já com algumas modificações a respeito em cima do que a gente discutiu aqui. Então é isso. Agora, mais uma coisa também que eu não esqueci de falar, mas infelizmente eu acho que vou ter que falar isso para todo mundo, porque, olha, parece até injusto, assim, porque eu gosto de todo mundo da banca. Então, é muito bom ter vocês nessa banca, eu fiz aquele agradecimento. Agora, é isso, eu estou muito feliz da participação de vocês, e eu ouço aqui cada observação que vocês fazem e fico assim, meio maravilhado aqui. Acho muito legal tá sendo esse trabalho. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Nádia. Obrigado, João. A tese termina quando acaba, né? Ou ela acaba quando termina. E, Luiz Bevilacqua, sua vez. Bom, obrigado, Ivan, obrigado, João, pelo convite. Mais uma vez, é um prazer participar com vocês, e dessa vez com a possibilidade de ver novamente o Paulo Tubinabaixo, que faz tempo que não. Então, muito prazer em revê-lo, né? E espero que possamos retomar alguns contatos. Com certeza. Mas João, de fato, os principais comentários com relação à sua redação, não é? Eu acho que já foram
apresentados, né? A sua tese de recordar, né, tempos memoriais, né, do passado, né, e que me deixa profundamente preocupado. Então, o meu comentário para você, João, é o seguinte: você terminou uma fase, vai ter que começar outra tese. Eu queria falar isso. Outra junto com o HCTE. E aí, para o Ivan, nós estamos vivendo uma época terrível do nosso país e da nossa cultura brasileira, né? Então, João, isso é uma espécie de alarme, né? Talvez não uma denúncia, talvez seja uma palavra forte, mas alguma coisa que diz, olha, luz vermelha. E nós estamos numa situação muito grave, porque não foi só o Tatuí, né? Foi Gurgel. Eu lembro que eu estava em 1990 na FINEP, né? No início do governo Fernando Henrique, e a Gurgel foi pedir um financiamento para fazer uma fábrica no Nordeste. E a FINEP disse não, porque não tem mais chance no Brasil para o automóvel brasileiro, porque só tem automóvel, ou são europeus, americanos ou japoneses. Ninguém mais entra no mercado. E a Coreia? Começava naquela época. Cobra, hein, Ivan? Lembra da Cobra, né? Também são indústrias que foram cortadas pela raiz. Vocês lembram da Metal Leve? Alguém lembra da Metal Leve? Vocês lembram de outras indústrias? A Selma, que foi uma indústria espetacular de turbinas também, que nós tivemos. Fábrica Nacional de Motores, vocês lembram? A Ingesa, vocês lembram? E vocês lembram da Embraer? E vocês lembram de Embraco e várias outras empresas que começaram e terminaram no prazo de 20 anos, 30 anos. Tatuí é uma delas, né? Essas iniciativas são cortadas no Brasil porque não basta Petrobras. É preciso que haja uma consciência de governo. Sem investimento estatal, não há progresso considerável em qualquer país do mundo, não é? Por que os Estados Unidos vão para Marte? Por que a Índia está com programas espaciais? Por que a Rússia também? Por que a China também? Por que a Europa também? Então, seja esse ou seja outro, né, nós precisávamos de outro modo de encarar o nosso progresso e o nosso país, porque se a gente não acredita no nosso país, nós não teremos chance. Então, João, está na hora, eu acho que o HCTE, o Ivan, é um lugar próprio para colocar isso adiante. O país precisa saber, né? Nossos jovens precisam saber o que é que aconteceu, e isso não pode continuar acontecendo, porque nós estamos indo para uma situação absolutamente crítica de dominação. Houve uma dominação industrial, esses exemplos que eu citei, alguns, né, que nos levaram para onde nós estamos. Você falou, João, você falou no Maglev, né? O Maglev está lá, sem investimento do governo, já se procurou tudo quanto é lugar, foi-se ao Ministério de Ciência e Tecnologia, ao Ministério de Indústria e Comércio, de Transporte, ao governo, e absolutamente não há iniciativa de um investimento forte nessa área, né? Houve um grande, e nós podemos, porque houve um grande sucesso brasileiro, não sei se vocês lembram, cartão de crédito, não é? De informatização bancária, porque era preciso, talvez os bancos têm mais poder, né? Eles precisavam disso, e nós fomos capazes de fazer isso. Então, eu acho que você se meteu numa situação crítica, agora você vai ter que continuar, né? Sua está encerrada, está ótima, né? Tem esses pequenos detalhes, né, que foram já comentados, mas é um momento crítico. É um momento crítico que nós temos que contar essas histórias e estimular, né, a nossa juventude, talvez os nossos próximos governos, esse aí eu acho que não tem ouvidos para isso, né,
E eu não digo isso sem fundamento. Há um ano atrás, no início de 2019, né, o ministro da Economia foi aos Estados Unidos e, diante numa reunião de investidores americanos, né, na Câmara de Comércio, disse: vocês vão todos para o Brasil, eu vou começar a vender tudo. Vão estar lá noruegueses, chineses, japoneses, o mundo inteiro vai estar lá. Venham para lá, porque vocês vão fazer as nossas rodovias, vocês vão fazer os nossos exploração de petróleo, nós vamos vender a Petrobras. E vamos, inclusive, vender o Banco do Brasil, o Banco da América, do mesmo modo que a gente vendeu a Embraer para a Boeing. Quer dizer, essa é uma declaração do ministro da Economia. Se essa é a declaração do ministro da Economia, nós não podemos esperar muita coisa desse governo, né? Mas nós precisamos manter preservar a nossa identidade, né? E se nós perdermos isso, nós vamos estar cedendo não apenas a uma revolução industrial, mas a uma revolução cultural. Vocês sabem qual é o próximo alvo? São as nossas universidades. Elas também podem desaparecer, né? Elas podem ser apagadas do mapa e nós vamos para universidades estrangeiras. E o que é curioso, essas universidades estrangeiras, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eles não estão escondendo o jogo, né? Em 2017, os reitores das universidades alemães publicaram um documento dizendo o seguinte: as nossas universidades hoje são transnacionais. Quer dizer, ninguém está enganando ninguém. Então, nós vamos para o mundo. Então, nós temos que dizer, bom, mas nós temos a nossa identidade, então não pode parar aí, sabe, o João e Ivan, principalmente o HCT, isso tem que ser mostrado para o nosso povo, para dizer, para os jovens, principalmente, nós não podemos perder a nossa identidade, né? Quer dizer, a Consul, o Paulo Tupinambá e as pessoas como eles precisam ter força, precisam ter apoio, e esse apoio nós podemos dar. A universidade tem que se juntar para preservar essa nossa unidade, essa nossa essência nacional. Você, João, tocou num ponto muito importante, que é essa união entre não só pesquisadores, na própria universidade. Gostei muito da sua comentário sobre acabar com barreiras departamentais. Isso já está acontecendo no mundo, isso precisa ser urgentemente feito aqui, né? E ter mais união entre universidades, entre professores e pesquisadores e docentes de uma única universidade e entre as nossas universidades. Eu passei 2 anos na USP, 2017 e 2018, né? No Instituto de Estudos Avançados, uma experiência extraordinária. Então, isso precisa ser reunido. Paulo, você vai ajudar nisso, você conhece bem a USP também, né? Então, é preciso que a gente se una com mais frequência, né? É preciso que a gente mostre para os nossos que nós podemos. Porque se nós desistirmos, né, da nossa identidade como país e como um país capaz de desenvolver suas próprias ideias, né? Então, e fazer avançar a sua própria tecnologia, nós estamos perdidos, né? Então, tem vários exemplos que podem ser levados adiante com relação à Petrobras. Numa das ocasiões em que eu estive com mais 2 histórias para complementar, numa das reuniões que eu fui convidado para participar, quando um grupo de investidores estrangeiros apresentaram a sua proposta para a Petrobras, eles terminaram com essa grande frase: é um casamento fantástico entre a Petrobras e a nossa companhia. Vocês têm as águas profundas, nós estamos a tecnologia. Que beleza, né? Isso dito sem a menor vergonha, quer dizer, isso dito claramente. E há uns 5 anos atrás, eu tive a visita de uns diretores de uma universidade americana, uma boa universidade americana, fazendo uma proposta para a cooperação com a COP, e a proposta deles seria desenvolvimento de para-choques de automóvel e carrinho de bebê. De modo que esse é o modo como que eles nos veem, né? Eles são bons e eles podem fazer para-choque de automóvel. Então, é preciso que a gente olhe com muito cuidado como é que nós somos vistos. Nós olhamos muito para fora, dizendo, que maravilha. Pois sim, claro, avanços extraordinários. A China hoje progride, né, aceleradamente, os Estados Unidos continua, a Europa continua.
e nós não nos preocupamos. Mas como é que eles nos veem? Como é que eles nos consideram? Isso é fundamental para a gente estabelecer nossas políticas. De modo que, João e Ivan, parabéns para vocês. E eu quero, de fato, enfim, estimular muito, muito mesmo, que vocês continuem essa apresentação do que nós estamos vivendo para evitar que o pior aconteça. Nós estamos num caminho de evolução cultural. Portanto, se a gente não prestar atenção, as nossas universidades vão desaparecer como instituições independentes, capazes de pensar independentemente. A tese está excelente, tem esses pequenos detalhes. Gostei muito das conclusões, isso já foi comentado aqui, né? Quero parabenizar também essa sua cooperação com o Paulo para desenvolver essa história, né? E fazer para terminar, um comentário sobre o que a Isabel falou, colocar isso em podcast, né? Que é uma coisa bastante interessante, mas isso me faz voltar a memória a considerar mais de 500 anos atrás, né? Quando apareceu a imprensa, foi exatamente para acabar com as histórias contadas, né? Agora nós temos a imprensa e todos podem ler. Os contadores de histórias vão ficar descansados. Nós estamos voltando de história. Como é que o mundo se anda em círculos, né? É curioso. Mas eu acho que vale a pena sim, porque é uma maneira das pessoas entenderem melhor e com mais rapidez, né? Isso muito bem feito, eu acho que pode dar continuidade, né, ao seu trabalho, e eu acho que é uma obrigação praticamente nossa, da universidade e das indústrias também, Paulo, você tem que ajudar nisso também, convocar outros empresários que tenham essa mesma esperança, essa mesma confiança no nosso país, para que a gente possa dizer, né, nós podemos fazer muita coisa, né? Muita coisa foi desenvolvida aqui e não foi dada continuidade porque alguns governos, né, como você também cita na sua tese, demonstra, né, em alguns trechos, né, não acreditavam no Brasil. E, no entanto, o Brasil pode. Pode e é preciso que haja esse investimento. Eu, no final do governo Dilma, já no finalzinho, a FINEP propôs um programa, né, plataforma do conhecimento, né, e uma das áreas era a indústria de petróleo e exploração do mar. Eu tinha feito proposta de um projeto Netuno, tinha um projeto Apolo que ia para cima, né? E o projeto Netuno ia para baixo. Mas não só a exploração de petróleo, explorar a riqueza dos oceanos, né? Mas, enfim, durou 4 meses e aí houve aquela golpe, etc. Nada foi para diante. Mas nós podemos fazer um projeto Netuno, né? Paulo, faça um projeto Netuno aí, lute para vamos para o fundo do mar, né, para explorar essa nossa riqueza e a riqueza que é um benefício para toda a humanidade. Então, essa história também eu tinha esquecido, como você comenta também na sua tese, essa história da FINEP, né, da empresa que fundou, né, desenvolveu junto foi até com o professor Liu Shu, o grupo deles, né, de robótica, desenvolveu um pequeno robô isso foi na época da Copa do Mundo, que a FIFA exigia pequenos veículos para poder desmontar, né, certos equipamentos de terrorismo, se acontecesse, etc. Então, teve financiamento da FINEP, desenvolveram lá esse veículo. Quando estava no início de produção, venderam, né, fecharam a empresa aqui no Brasil e exportaram. Mas isso foi mais recente. Então, é isso, e essa preocupação é muito importante. Nós não podemos deixar no nosso país, nós temos que lutar até o fim, né? E isso é importante e cabe a nós fazer isso. Então, parabéns, Ivan, e não acabou, a sua tese começou agora, né? Agora que começa o seu grande. Parabéns. É isso. Muito obrigado, Bevilacqua. João, quer comentar sobre
essas considerações do Bevilacqua que colocam aí uma responsabilidade grande. Uhum. Bom, vou falar então. Professor Bevilacqua, obrigado pela sua fala. Você lembrou no final essa questão da primeira história, que era sobre outro robô. Tem até uma história engraçada sobre isso, que eu estava em contato com o Ivan e tudo, e aí descobri a história do robô da Consub, e fiquei todo feliz. Não, finalmente achei nosso robô, não sei o que, fiquei tudo contente. E aí eu mandei um e-mail para o professor Bevilacqua para... não, já sei a história que o senhor estava falando, e era sobre um robô da década de 80, não sei o quê. E ele respondeu assim, não, mas não era esse robô, não. Eu vi aquilo, era de noite já, peguei o telefone, liguei para o Ivan tem que falar com você. Quer dizer, porque na hora que caiu a ficha daquilo, caramba, era outra história, e agora? E aí nós conversando já no telefone mesmo, e eu cheguei, não, eu acho que eu devo continuar com essa história que eu já estou cavando aqui, tudo, de certa maneira. O professor Bevilacqua pode ajudar também, que eu já vi que ele teve uma participação aqui nessa história. Mas foi engraçado, quer dizer, agora é engraçado. E na hora também foi, mas num primeiro momento foi um susto aquilo, assim. Bom, essa questão do momento que a gente está vivendo, isso é uma coisa que influenciou muito também esse trabalho e tudo, e em alguns momentos até me desesperando a respeito, porque a gente viu o desenrolar das coisas que estavam acontecendo, e de certa forma também as coisas que eu falo na tese, e aí eu fico pensando, pô, mas olha só, é só olhar o que está acontecendo agora para pegar uma reportagem de hoje que não é novidade nenhuma mais o que eu estou dizendo, porque já está muito claro. Porque uma questão atual é que essas coisas ainda eram muito escondidas até pouco tempo. Isso tá bom, numa reunião lá o cara falava, não, vocês vão usar a nossa tecnologia, mas isso não era a narrativa oficial que chegava a todas as outras pessoas. E sempre foi vendida a coisa, não, olha só, precisamos da coisa mais moderna, olha só como é que é uma carroça, olha só como é que... E até tem aquele trecho da tese que eu descrevo aquela reunião do Collor, onde a narrativa é toda construída em cima de uma situação só para dar ênfase. E a reunião era sobre outra coisa, mas só para dar ênfase que um produto lá deu problema. Então para colocar aquela narrativa das carroças. Hoje eles já não falam mais, já não precisam ocultar mais nada. Essas coisas já são ditas abertamente para todo lado. Não se discute. Agora se vende refinaria da Petrobras. Hoje tem mais uma história sobre isso. Vende essas refinarias, ninguém está mais preocupado em discutir se isso é bom para o país, se não é bom para o país. Eu me lembro que na época da Dilma, que eles fizeram um carnaval todo em cima da compra da refinaria de Pasadena, e quando o que aconteceu? A refinaria foi comprada em 2007 e fazia todo o sentido que aquela refinaria fosse comprada dentro da situação de 2007, e talvez continuasse fazendo depois, mesmo tendo mudanças com o pré-sal e tudo, mas que não há espaço para se discutir essa questão. E aquilo foi feito toda uma questão toda sobre isso, e agora, recentemente, eles fizeram aquilo foi vendido como sendo um absurdo, como sendo uma irracionalidade que tinha sido cometida e tudo, só que sem abertura para discussão em relação a isso. A própria questão da Petrobras, da tal chamada corrupção da Petrobras, quando se coloca como... Quer dizer, você faz e dá uma publicidade negativa para uma empresa, aí depois isso causa queda das ações dessa empresa, e você vem dizer que a empresa está indo para o buraco porque as ações caíram. Quer dizer, e isso não é explicado para as pessoas, é colocado para
público em geral, e as pessoas repetem narrativas que não fazem sentido nenhum no final das contas. Se você for pensar mais profundamente, não faz sentido nenhum. A própria questão da corrupção da Petrobras, que ninguém vai negar que existia corrupção, mas isso não era nenhuma novidade. Já sabia de muitos anos que existia corrupção, e aquilo foi colocado como sendo um prejuízo da Petrobras quando o que se era falado muitas vezes não afetava a empresa em si. Quer dizer, são narrativas que são feitas de certa forma, que são colocadas para vender uma certa imagem. E o nosso grande problema hoje é isso, é a briga por essas narrativas, é superar essas narrativas. Isso, corrupção Volkswagen também, né? Sim. Corrupção da Volkswagen recentemente, e não acabaram com a Volkswagen por causa disso, né? Quer dizer, demitiram os diretores que fizeram mal feitos, né? Mas a Volkswagen permaneceu, porque não é possível para o governo alemão dizer que a Volkswagen tem que ser descontinuada. E aqui é o contrário. É um pouco que eu falo, que no caso quer dizer, eu acho que isso mudou um pouco, né? Se antigamente a narrativa ia em cima da perspectiva tecnológica, não funciona, o outro funciona melhor. Agora a narrativa é a seguinte: não, nós fazemos, aqui faz corrupção. Quer dizer, isso não pode funcionar porque é corrupção. Quer dizer, e de certa forma você desvincula isso da história como um todo e das consequências dessa questão. Então, nós temos esse problema e a gente é uma briga de narrativas. E eu acho que fico feliz se eu puder colaborar de alguma forma para contestar essa tentativa de narrativa. Acho que essa ideia de um podcast da Nádia, acho que é muito interessante se pudesse ser posto em ação. É isso, são as coisas que a gente tem que levar em discussão, acabar com essa narrativa única. E hoje, eu fiquei muito satisfeito quando eu estava fazendo a tese, que quando eu sempre quis botar algum viés dessa questão econômica, porque acho que isso aí sempre foi importante, né, nessa história. E eu queria também fazer uma tese de Arthur-Rede, e eu achava que o Michel Calon, que é alguém que escreve mais sobre questões econômicas, ia me dar uma luz nesse campo. Eu fiquei muito feliz em encontrar uma fala do Latour, onde justamente ele aborda essas questões e da naturalização que as pessoas fazem dessas questões econômicas, de colocar que não, tem que ser feito desse jeito, que se não fizer desse jeito, não funciona. O país é desenvolvido por causa disso, se não fizer assim, não vai acontecer. E quando tem uma série de contranarrativas em relação a isso que são apagadas da história. Mas eu fiquei contente de ver o Latour também abordar isso. Eu coloquei isso na tese, incluí também no capítulo 1. Achei muito interessante isso. E é isso, basicamente isso. Eu fico... o que está passando agora é realmente uma situação que deixa a gente muito desesperançado em relação a isso. Eu tenho uma filha que ela está estudando ciência da computação, quer dizer, ou seja, ela vai entrar nesse mercado de trabalho e eu entrei para a computação numa época em que era muito esperançoso. O NCE, a instituição que eu me liguei, desenvolvia coisas, a gente tinha assim, aquele sentimento que a gente ia fazer, ia mudar coisas, isso aqui e tudo. E hoje o que a gente vê a prevalecer, pode ser uma esperança vã, mas eu acredito que não vai durar muito, mas a prevalecer a atual situação, não se faz mais nada nesse país, porque as pessoas só querem aqui agora investir dinheiro em obter a lucratividade que venha de aplicações financeiras e não realmente investir na produção e em desenvolver uma produção a respeito disso. Mas eu entendo que isso aí é um caminho meio autodestrutivo, que
a própria insistência nesse tipo de coisa vai nos colocar numa situação que vai nos forçar a retornar, a repensar essa história e a refazer esses caminhos, e talvez a gente tenha a chance de ter um novo recomeço, não da forma como foi anteriormente, porque as coisas sempre se transformam, mas a gente volte a ter um caminho onde as pessoas realmente valorizem isso, em criar coisas novas aqui dentro e investir nos nossos próprios talentos e se engajar em projetos onde elas fiquem felizes de estar produzindo alguma coisa e construindo alguma coisa. Eu acho que é isso. Obrigado. Parabéns para vocês. Obrigado, João. Obrigado, Bevilacqua, também. E agora, Eduardo. Chegou a sua vez, Eduardo.